Olá, muito bem-vindo! Nesse exercício irei resolver o exercício 17 da seção 7.3 do livro de Cálculo, volume 1, de James Stewart. Vamos ao enunciado. Calcule a integral. Integral de x sobre a raiz quadrada de x quadrado menos 7 dx. Bom, essa integral vai ser resolvida por substituição trigonométrica. Como eu identifico isso? Através dessa expressão. Então, a primeira coisa a identificar para resolver por substituição trigonométrica é identificar a expressão. Essa expressão é do tipo uma variável ao quadrado menos uma constante ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, que nesse caso está sendo representado por x quadrado menos 7. Ou seja, esse termo aqui vale a quadrado, esse 7. Portanto, o valor de a tem que ser a raiz quadrada de 7. Bom, achei o valor de a, identifiquei a expressão. Agora identifico qual é a substituição a se fazer. Quando eu identifico essa expressão, a substituição vai ser do tipo x igual a secante de θ. Nesse caso, x igual a raiz de 7, que é o a, vezes a secante de θ. Substituiu a variável x, é necessário substituir o dx. Então, deriva desse lado, dx. Deriva desse lado, fica raiz de 7. A derivada da secante é secante de θ, vezes a tangente de θ, dθ. E vamos precisar utilizar identidade trigonométrica. A identidade utilizada será que a secante ao quadrado de θ menos 1 é igual a tangente ao quadrado de θ. Tá? Bom, então, pegando esses termos e aplicando lá na substituição, a gente vai ter aí integral de x, que eu substituo x, que é raiz de 7, vezes secante de θ, dividido pela raiz quadrada x ao quadrado. Então, raiz de 7 ao quadrado fica 7, secante de θ ao quadrado fica secante ao quadrado, menos o 7 que estava lá, vezes o dx. E o dx é raiz quadrada de 7, secante de θ, tangente de θ, dθ. Tá? Bom, aqui a gente tem 7 secante ao quadrado menos 7. Se a gente pegar a identidade e multiplicar tudo por 7, fica 7 secante ao quadrado menos 7, vai ser igual a 7 tangente ao quadrado. Então, todo esse termo aqui é 7 tangente ao quadrado de θ. Tá? Então, a gente vai ter a seguinte condição. Raiz quadrada de 7, aí, vezes, vou jogar aqui para frente, raiz quadrada de 7, aí, secante de θ com secante de θ, secante ao quadrado de θ, vezes a tangente de θ, dθ. Dividido, aqui, a raiz quadrada de 7 permanece, e a raiz quadrada da tangente ao quadrado vai ser apenas tangente de θ. Aí a gente simplifica essa tangente com essa tangente, uma raiz quadrada de 7 com uma raiz quadrada de 7. Então, a integral sobrou. Raiz quadrada de 7 vai para fora, integral da secante ao quadrado de θ, dθ. Essa é uma integral imediata. A integral da secante ao quadrado é a tangente de θ mais uma constante. Ah, mas eu preciso achar quem é a tangente de θ. Então, eu pego aqui a substituição, que é x, raiz quadrada de 7, secante de θ, passa para cá o raiz quadrada de 7 dividindo. Então, temos secante de θ é igual a x sobre raiz quadrada de 7. A secante é o inverso do cosseno, ou seja, hipotenusa sobre cateto adjacente.
a gente cria um triângulo retângulo, coloca um ângulo θ, onde aqui é o cateto adjacente, aqui é o cateto oposto e aqui é a hipotenusa. O cateto adjacente vale raiz quadrada de 7, a hipotenusa vale x, e aqui esse cateto vai valer a raiz quadrada da hipotenusa ao quadrado menos o cateto ao quadrado. Raiz quadrada, x quadrado menos 7, que é exatamente a expressão. Aí a gente precisa ir do termo da tangente, ou seja, qual é o conceito da tangente de θ? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto é raiz quadrada de x quadrado menos 7. Cateto adjacente, raiz quadrada de 7. Então, substituindo lá no nosso resultado, a gente tem raiz quadrada de 7 vezes a tangente, que é a raiz quadrada de x quadrado menos 7, dividido pela raiz quadrada de 7, mais constante. Raiz quadrada de 7 simplifica, o resultado da integral é x quadrado menos 7 mais constante. Tá? Bom, espero que tenha gostado da resolução. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários, que eu terei o maior prazer em te responder. Até um próximo vídeo.